Juízes 20, 34 e 41. Diz assim: 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a peleja se tornou renhida. Porém, eles não imaginavam que a calamidade lhes tocaria. Versículo 41. Viraram os homens de Israel e os de Benjamim pasmaram, porque viram que a calamidade lhes tocaria. Quero ler o mesmo texto, agora na versão, ou na nova versão internacional, normalmente abreviada pela expressão NVI. Então, Juízes, capítulo 20, no verso 34, pela NVI, diz assim: Então 10.000 dos melhores soldados de Israel iniciaram um ataque frontal contra Gibeá. O combate foi duro, e os benjamitas não perceberam que a desgraça estava próxima deles. Verso 41. Então os israelitas se voltaram contra eles, e os homens de Benjamim ficaram apavorados, pois perceberam que a sua desgraça havia chegado. Nas Escrituras, a mensagem da graça é sempre acompanhada pelo alerta sobre a desgraça de estar sob o juízo de Deus. Eu creio que ambas as verdades precisam ser consideradas e declaradas aos ouvintes da palavra de Deus. Tanto é verdade que o anúncio da graça penetrou corações no passado, como também o anúncio da desgraça penetrou corações no passado. A desgraça ligada ao juízo de Deus. Sim, esse anúncio, esse alerta sobre a desgraça de estar sob o juízo de Deus, quebrou corações de pecadores, levando-os ao arrependimento e à salvação. O próprio João Batista foi aquele profeta que chamava os homens do seu tempo a fugir da ira vindoura. Foram exatamente essas palavras escritas em um pergaminho que fizeram o peregrino da marcante obra de John Bunyan iniciar a sua jornada para a cidade celestial. Livro que eu ganhei da Vilma. Ou seja, muitos encontram na fuga da ira de Deus, da desgraça que se aproxima, o colo do amado e perfeito Salvador. Na fuga da desgraça, os pecadores encontram a graça. Infelizmente, quando os benjamitas perceberam que a desgraça havia chegado, era tarde demais. E o meu temor é que isso aconteça ainda muitos dos nossos dias. E cabe a mim cumprir o papel do personagem evangelista da obra O Peregrino, entregando a cada um de vocês nessa noite, e a quem também nos assiste, um rolo, um pergaminho, que apenas diz: fujam da ira vindoura. Fujam da ira vindoura e tome os passos do peregrino na jornada para a cidade celestial, porque a desgraça está próxima. A desgraça está próxima. Eu pretendo trabalhar esse tema a partir de 2 pontos. O primeiro é contextualizar os irmãos sobre a passagem que nós lemos e o que nela está envolvido. Então, o primeiro ponto da nossa abordagem agora é sobre a violência e a perversão na cidade dos benjamitas. Meus irmãos, o tempo dos juízes é uma época muito negra na história do povo de Israel. Um período obscuro, de muita tristeza, de muita morte e de muita violência. É com frequência que o autor desse livro bíblico repete aquela célebre frase
comum demais no livro de Juízes, que diz: naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo, na linguagem da NVI. Foram mais de 3 séculos de um tempo sombrio na história de Israel, muito bem representado pela história que eu passo a resumir nesse momento da nossa reflexão, da nossa abordagem. E, para que os irmãos tomem conhecimento, a história está ligada a um levita que casou-se, que acolheu uma concubina, tomou para si uma concubina que era de Belém de Judá. A concubina é muito semelhante à esposa, é um compromisso com uma mulher assumido. E ele então teve que lidar com uma dificuldade em relação a essa mulher que foi tomada ali de Belém de Judá, porque ele a levou para a sua terra. No entanto, e a sua terra era os montes de Efraim, essa menina teve dificuldades em adaptar-se à vida com este levita. E ela então fugiu, foi-lhe infiel na descrição do autor do livro, isso está no capítulo de número 19, e ela então fugiu para a casa dos pais. Isso corriqueiramente acontece nos relacionamentos modernos. Às vezes um casamento se inicia e a moça é obrigada a ir morar com o marido num lugar distante, sente muita falta de casa, e aquelas que não têm uma noção mais séria do compromisso assumido, acabam voltando para a casa dos pais. Esse levita teve que lidar com uma situação assim. Quando ela voltou para a casa dos pais, sem dúvida que os pais ficaram felizes em recebê-la, mas depois de 4 meses, esse levita foi buscá-la. E indo buscá-la, os pais fizeram um esforço muito grande para segurá-lo ali. Ele ficou cerca de 1 semana. Toda vez que ele se aprontava para ir embora, os pais o convenciam: fica mais um pouco, beba conosco, se alegre, coma conosco, amanhã você vai. Ah, já está tarde, não sai agora, fique mais um pouco. Ah, você está cansado, descanse, tome esse tempo para si. E com isso os pais da moça foram enrolando enquanto podiam. Mas chegou um momento em que ele havia decidido a voltar para regiões dos montes de Efraim, e ele então toma a sua concubina e segue em viagem para Efraim. Enquanto viajavam, se aproximaram de uma cidade chamada Jebus. Essa cidade não era israelita. O seu servo que o acompanhava disse: Senhor, vamos parar nessa cidade, verso de número 11, dos Jebuseus, passar a noite aqui. Mas o levita, que era evidentemente descendente de uma das tribos de Israel, pertencente à tribo de Levi, não sentiu segurança em parar naquela cidade, porque não era uma cidade israelita, era uma cidade dos Jebuseus, não pertencia a uma tribo israelita. E ele então respondeu ao seu servo: não vamos entrar numa cidade estrangeira cujo povo não é israelita. Iremos para Gibeá. Gibeá era uma cidade construída, fundada nas conquistas das terras de Canaã pelos benjamitas, da tribo de Benjamim. E eles então alcançaram Gibeá já à noite, e eles entraram na cidade para passar a noite. Sem conhecer ninguém, sentaram-se na praça e não receberam um convite de nenhum dos benjamitas para irem para a sua casa. Até que um senhor idoso vinha do campo de muito trabalho, já tarde da noite, viu-os assentados na praça e falou com eles: olha, venham ficar na minha casa. Isso está ainda no capítulo 19. Após, evidentemente, perguntar-lhes, no verso 18, quem eram. Na verdade, no verso 17, pergunta quem eles eram, e o levita respondeu: nós estamos de viagem, nós estamos indo de Belém de Judá, onde ele buscou a concubina, para uma região afastada, nos montes de Efraim, onde eu moro. Fui a Belém de Judá e agora estou indo ao santuário do Senhor. Mas aqui ninguém me recebeu em casa.
Ele diz para o idoso que ele tinha palha, que ele tinha forragem, que ele tinha alimento para si, para o seu servo e para a sua concubina, e que não era necessário mais nada, ele não tinha falta de nada. No entanto, o idoso insistiu: você é bem-vindo em minha casa. E disse: eu vou atendê-lo no que você precisar. Eles então deixam a praça e se tornam hóspedes desse anfitrião generoso, gentil, da cidade de Gibeá. Enquanto eles estavam dormindo, ou após eles chegarem, se alegrarem, comerem, beberem, já quando eles iam repousar, descansar, homens cercaram a casa, homens estranhos, e esmurrando a porta, gritaram para o anfitrião: traga para fora o homem que entrou em sua casa. A intenção desses homens que cercaram aquela casa, enquanto eles terminavam a sua refeição, era abusar daquele homem. O dono da casa, seguindo uma tradição oriental de ser um anfitrião zeloso, que assumia na tradição oriental e na própria lei de Moisés compromissos e responsabilidades sobre aqueles quem ele recebia no seu lar, a partir do momento em que entravam na sua casa e eram seus hóspedes, eles estavam sob a sua responsabilidade. E ele, então, ciente, um homem de honra, ciente da tradição e querendo cumprir com o que era correto diante da sociedade daquele período, diz para aqueles homens: não, eu tenho aqui uma filha virgem, façam dela o que vocês quiserem, mas não toquem nesse meu hóspede. Eles são meus hóspedes. Não poderia permitir, dentro da lei, da tradição, porque isso desonraria aquele anfitrião. Mas, de uma maneira, pela insistência daqueles arruaceiros, e de uma maneira com prontidão, o próprio levita toma a sua concubina para poupar a filha do generoso anfitrião e a entrega para aqueles homens maus, aqueles homens que estavam ali fora, evitando que piores coisas acontecessem, seja com o seu anfitrião, seja com sua filha, ou seja com ele mesmo, porque a intenção daqueles homens tinha evidentemente relação com o chefe da caravana. Da pior maneira, ou da maneira possível que foi administrada a situação, essa concubina foi exposta àqueles canalhas que abusaram dela a noite toda. E ela, ao romper da aurora, dirigiu-se à casa e caiu às portas da entrada da casa daquele homem idoso. Diz o texto que sua mão ficou na soleira da porta. Amanhecendo o dia, o levita abriu a porta, lá estava a sua concubina, deitada. Ele então a chamou para levá-la. Arrumou suas coisas e ela não respondeu. E ele a chamou novamente e ela não respondeu. Ele então tomou o seu corpo, colocou no seu jumento, seguiu viagem. Chegando na sua casa, ele cortou o corpo daquela mulher em pedaços e enviou um pedaço para cada tribo de Israel. E o capítulo 19, então, termina com as considerações. Nunca se viu, ou todos que viram isso disseram, nunca se viu, ou nunca se fez uma coisa dessas, desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. O ato deste levita constrangeu, comoveu todas as tribos de Israel.
Irmãos, há uma analogia que eu ouvi nos tempos de seminário, de que a Bíblia, ela traz a desgraça da maldade humana, ou os relatos da maldade humana, com muita clareza. E como eu disse no começo da nossa abordagem, a mensagem da graça presente no Evangelho, presente nas Escrituras, na revelação de Deus, ela também vem com a mensagem da desgraça, do juízo de Deus sobre a maldade humana. Os israelitas, ou os líderes israelitas, após receberem o corpo daquela mulher, se juntam e vão cobrar no capítulo 20 dos benjamitas que entreguem aqueles canalhas que fizeram isso com a concubina do levita. No entanto, os benjamitas não se arrependem e não entregam esses homens. E o capítulo 20 então descreve uma guerra civil. Os israelitas vão contra os seus irmãos, se levantam contra a tribo de Benjamim, após consultarem o Senhor. E o Senhor lhes permitiu, e o Senhor lhes ordenou que eles guerreassem contra os benjamitas. As primeiras batalhas são de vitória dos benjamitas, até que uma estratégia de guerra, a primeira tribo que luta contra os benjamitas é a tribo de Judá, está aí no capítulo 20, e aí uma estratégia de guerra confunde os habilidosos, hábeis guerreiros benjamitas que impuseram milhares de mortes aos seus irmãos israelitas. Mas, ao acharem que estavam vencendo novamente mais uma batalha, diz o texto bíblico no verso 34, que depois que 10.000 dos melhores soldados de Israel haviam caído diante deles, num combate duro, os benjamitas não perceberam que a desgraça estava próxima deles. Eles foram perceber isso quando, na estratégia de guerra planejada pelos israelitas, a sua cidade foi incendiada. E eles então olham para a fumaça que subia da sua cidade, da cidade de Gibeá, e então no verso 41, quando os israelitas se voltam contra eles ao retornarem por suas cidades, dentro de uma tática de guerra que foi aplicada ali para vencer os benjamitas, os homens de Benjamim então ficaram apavorados, pois que eles perceberam que a sua desgraça havia chegado. Meus irmãos, há muita relação desse texto com os tempos atuais. Falar em estupro coletivo, falar em abuso, falar em esquartejamento de pessoas no século XXI não é falar de coisas estranhas. Você encontra aberrações assim nos noticiários. Você encontra maldades semelhantes, ações semelhantes como aquela que aconteceu naquela noite de Gibeá. Como essa relatada nas Escrituras, porque Deus não objetiva agradar ninguém. Você encontra textos na Bíblia que você não vai gostar, porque a Bíblia é a verdade, é a realidade. E você não se assusta com a maldade humana quando você percebe a revelação dessa maldade. E Deus, evidentemente, tem o propósito de que os pecadores se arrependam diante da maldade humana. Mas, como disse João em Apocalipse, capítulo 22, a partir do verso 10 até o verso 17, fato é que o injusto continua praticando injustiça, o ímpio continua praticando impiedade, mas o dia se aproxima, o dia da ira de Deus. Meus irmãos, a desgraça relacionada ao juízo de Deus está próxima, e o engano de Satanás que esteve presente na mente dos benjamitas se faz presente na mente de bilhões de pessoas em pleno século XXI que não percebem que a desgraça está próxima. Eu disse que eu ia dividir a nossa abordagem sobre a desgraça que está próxima em duas partes. A primeira eu acabei de trazer, é a história do levita e a sua concubina. E agora me esforçarei para brevemente voltar antes, ou
ponderadas essas analogias do que aconteceu ali no ano de 1400 ao ano de 1050 antes de Cristo, com o que acontece no século 21, eu gostaria que voltássemos a um episódio que aconteceu no século 18. Eu queria que nós voltássemos a um dia de meados de julho de 1741, onde Jonathan Edwards pregou um sermão na cidade de Enfield, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos. Não sei se a pronúncia está correta. E esse sermão foi uma maneira, um instrumento que Deus usou para visitar os crentes americanos com uma experiência que eu teria muita vontade de assistir ainda antes de partir para estar com Cristo, ou antes de ver o Senhor vir nos ares com seus anjos e a sua glória, que é o despertamento espiritual. No meio evangélico usa-se mais a palavra avivamento, algo que aconteceu em alguns momentos da história e também aconteceu lá nos Estados Unidos, no século XVIII, e ficou marcado com um sermão muito conhecido e muito famoso, pregado por Jonathan Edwards, como eu disse, na cidade de Enfield, em meados de julho, eu disse 1741, mas é 1742. E esse sermão tinha como título Pecadores nas mãos de um Deus irado. Edwards pregou numa reunião privada para uma multidão aglomerada em 2 grandes cômodos de uma casa. Um visitante que chegara depois do sermão disse que a uma distância de 400 metros podia-se ouvir os berros, gritos e lamentos, como de mulheres em dores de parto, quando as pessoas agonizavam pelo estado de sua alma. Alguns desmaiaram ou entraram em transe, outros foram tomados de extraordinário chacoalho no corpo, começaram a tremer. Edwards e outros oraram com muitos dos consternados após o sermão e levaram alguns a diferentes graus de paz e alegria, alguns a enlevo, tudo exaltando o Senhor Jesus Cristo, exortando a outros que se achegassem ao Salvador, ao Redentor. Essa foi a experiência ali vivida. O curioso é que Jonathan Edwards não era eloquente, ele tinha uma voz fraca, ele pregava com base no seu manuscrito, feito com a sua própria pena, que ele havia quase que memorizado, usava poucos gestos, fazia pouco contato com os olhos, olhava mais para o papel, para baixo, ao léu. Apesar disso, os seus sermões eram uma combinação de uma lógica muito clara e de uma intensidade espiritual que não somente encantava os seus ouvintes, mas no caso de Pecadores nas mãos de um Deus irado, ele impactou os seus ouvintes. É citado como o sermão que exemplifica a severidade da pregação de fogo do inferno na América. O famoso sermão de avivamento de Edwards apresentou Deus como juiz perfeitamente justo, que estava corretamente indignado em face da rebelião dos seres humanos contra o seu amor. Ao mesmo tempo, Deus havia se restringido misericordiosamente por um tempo na execução dos seus juízos, para dar aos pecadores uma oportunidade de receberem o amor do Redentor de Cristo e serem salvos da condenação horrível, justa e certa. Para perceberem que a desgraça está próxima, Edwards formulou as imagens impressionantes do sermão ao redor da ira de Deus, iminente e retida por muito tempo. Eu passo a trazer para vocês algumas das palavras que foram ditas por Jonathan Edwards naquela noite. O seu sermão foi baseado em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35. Ao seu tempo, quando resvalar o seu pé. Ao seu tempo, quando resvalar o seu pé. Naquele dia, Edwards disse que o ímpio não consegue prever-se. No momento ficará de pé ou se em seguida cairá.
Quando cai, cai subitamente, sem aviso, como está escrito no Salmo 73, 18 a 19. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Os ímpios estão sujeitos a cair por si mesmos, sem serem derrubados pelas mãos de outro, pois aquele que se detém ou anda por terrenos escorregadios não precisa mais do que seu próprio peso para cair por terra. E também a razão pela qual ainda não caíram e não caem é por não haver chegado ainda o tempo determinado pelo Senhor, pois está escrito que quando este tempo determinado ou escolhido chegar, o seu pé irá resvalar. Não há nada, a não ser a boa vontade de Deus, que impeça os ímpios de caírem no inferno a qualquer momento. A mão dos homens não é suficientemente forte quando Deus se levanta. O mais forte deles não tem poder para resistir-lhe, e ninguém consegue se livrar das mãos de Deus. Ele não só pode lançar os ímpios no inferno, como pode fazê-lo com maior facilidade. Muitas vezes uma autoridade terrena encontra grande dificuldade em dominar um rebelde, como acontece na Ucrânia, o qual acha meios de se fortalecer com a ajuda da OTAN e se tornar mais poderoso pelo número de defensores, mas com Deus não é assim. Não há força que resista ao seu poder, mesmo que as mãos se unam e que enormes multidões de inimigos do Senhor juntem suas forças e se associem, serão todos facilmente despedaçados pela ira do Senhor. São como montes de palha seca e leve de um furacão, como uma grande quantidade de restolho perto de chamas devoradoras. Nós achamos fácil pisar e esmagar uma lagarta que se arrasta pelo chão. Achamos fácil também cortar ou chamuscar um fio de linha fino que segura alguma coisa. Então é simples para Deus, quando lhe apraz, lançar seus inimigos no inferno profundo. Quem somos nós que imaginamos poder resistir àquele ante cuja repreensão a terra treme e perante quem as pedras tombam? Deus se acha muito mais furioso com um grande número de pessoas que está vivendo na terra agora, talvez de modo mais tranquilo e confortável do que com muitos daqueles que estão experimentando as chamas do inferno. Portanto, a razão por que Deus ainda não abriu a sua mão e os liquidou, não é por ele não se importar com suas iniquidades ou não se ofender. O Senhor não se parece com eles, embora pensem que sim. A fúria de Deus arde contra eles, sua condenação não demora, o abismo está preparado, o fogo está pronto, a fornalha incandescente está ardendo, pronta para recebê-los, as chamas vermelhas queimam, a espada luminosa foi afiada e pesa sobre as suas cabeças, o inferno abriu a sua boca debaixo deles. Mas como os benjamitas, eles não percebem que a desgraça está próxima. O diabo está pronto para cair sobre os ímpios, para apoderar-se deles como coisa sua. No momento em que Deus o permitir, eles lhe pertencem. Suas almas encontram em seu poder e sob o seu domínio. As Escrituras os apresentam como propriedade de Satanás, Lucas 11, 21. Os demônios os espreitam, estão sempre ao seu lado, à sua direita, esperando por eles como leões esfaimados e enfurecidos que vêm à presa, aguardando a hora de agarrá-la. Mas são restringidos por enquanto. Se Deus retirasse a sua mão, a qual os refreia, esses demônios cairiam sobre suas pobres almas no instante. A velha serpente está pronta para dar o bote. O inferno escancara a sua boca para recebê-los. E se Deus permitisse, seriam rapidamente engolidos e consumidos. O fato de não haver sinais visíveis da morte por perto, não quer dizer que haja, por um momento, sequer segurança para os ímpios. O fato do homem natural ter boa saúde, de não prever que poderia deixar este mundo num minuto por um acidente, de não haver perigo visível à sua volta, nada disso lhe serve de segurança. Contínuas e inúmeras experiências humanas em todas as épocas nos mostram que não existem provas de que o homem não esteja à beira da eternidade, ou de que o seu próximo passo não venha a ser no outro mundo.
Os caminhos e meios invisíveis e imprevistos de chegar lá são incontáveis e inconcebíveis. Os homens não convertidos caminham por cima das profundezas do inferno, sobre uma superfície frágil, onde existem várias áreas quebradiças, também invisíveis, as quais não conseguirão aguentar o seu peso. As flechas da morte voam ao meio-dia sem serem vistas. Os homens maus não percebem ou não perceberam que a desgraça está próxima. Vossas iniquidades vos fazem pesados como chumbo, pendentes para baixo, pressionados em direção ao inferno pelo próprio peso. E se Deus permitisse que caíssem, vocês afundariam imediatamente, desceriam com a maior rapidez, mergulhariam nesse abismo sem fundo. Vossa saúde, vossos cuidados e prudência, vossos melhores planos, toda a vossa retidão, de nada valeria para sustentar-vos e conservar-vos fora do inferno. A ira de Deus é como grandes águas represadas que crescem mais e mais, aumentam de volume, até que encontram uma saída. Quanto mais tempo a correnteza for reprimida, mais rápido e forte será o seu fluxo ao ser liberada. É verdade que até agora ainda não houve um julgamento por vossas obras más. A enchente da vingança de Deus encontra-se represada. Mas, por outro lado, vossa culpa cresce cada vez mais. E dia a dia, vocês acumulam mais e mais ira contra si mesmos. As águas estão subindo continuamente, fazendo sua força aumentar mais e mais. Nada, a não ser a misericórdia de Deus, detém as águas, as quais não querem continuar represadas e forçam uma saída. Se Deus retirasse sua mão das comportas, represadas, elas se abririam imediatamente, e o mar impetuoso da fúria e da ira de Deus iria se precipitar como um furor inconcebível e cairia sobre vocês com poder onipotente. E mesmo que vossa força fosse 10.000 vezes maior do que é, sim, 10.000 vezes maior do que a força do mais forte e vigoroso diabo do inferno, não valeria nada para resistir ou deter a ira divina. O Deus que vos mantém acima do abismo do inferno vos abomina. Ele está terrivelmente irritado e seu furor contra vocês queima como fogo. Ele vê vocês como apenas dignos de serem lançados no fogo. E seus olhos são tão puros que não podem tolerar tal visão. Vocês são 10.000 vezes mais abomináveis a seus olhos do que a mais odiosa das serpentes venenosas para os olhos humanos. Vocês o têm ofendido infinitamente mais do que qualquer rebelde obstinado ofenderia um governante. No entanto, nada, a não ser a sua mão, pode impedir-vos de cair no fogo a qualquer momento. O fato de vocês não terem ido para o inferno a noite passada e de terem tido permissão para acordar ainda neste mundo, depois de terem fechado os olhos ontem para dormir, atribui-se ao mesmo favor. Não existe outra razão, porque vocês não foram lançados no inferno, a não ser ao se levantarem pela manhã, a não ser o fato da mão de Deus ter vos sustentado. E não existe outra razão, porque vocês não caiam no inferno nesse exato momento. É difícil falar amém, né? Mas é verdade. Eu quero, evidente que Jonathan Edwards, naquela noite, inspirado pelo Espírito Santo, trouxe verdades muito mais profundas, você tem a semana inteira para ler o sermão de Jonathan Edwards. Mas eu queria apenas dizer para vocês que naquele dia, Edwards não pôde terminar o seu sermão. A verdade é que ele nunca terminou o seu sermão em Enfield. O tumulto se tornou muito grande quando a audiência foi tomada por gritos, lamentos e clamores. O que farei para ser salvo? Eu estou indo para o inferno. O que eu farei por Cristo? Um dos ministros registrou que os gritos agudos e clamores eram comoventes e admiráveis. Várias pessoas foram esperançosamente mudadas naquela noite. Que prazer e alegria havia em seus semblantes. Segundo alguns relatos históricos, pessoas se agarraram em pilastras do templo. Caíram no chão achando que já estavam caindo no inferno. Ele não pôde falar a última parte do seu sermão, que era sobre a graça, porque a mensagem da desgraça foi suficiente para quebrantar os corações.
O texto que nós lemos, o texto bíblico, mostrou como que pecadores insensíveis podem não perceber que a desgraça está próxima. Mas Edwards não conseguiu terminar o sermão. Eu consigo fazendo então as vezes que ele não pôde fazer lá. Eu não vou trazer, evidentemente, o fechamento de Edwards por causa do nosso tempo. Eu sei que preciso ser sensato em relação a isso. Mas eu quero então anunciar aquela mensagem da graça que não precisa de maiores esforços, porque ela está explícita, ela é estrondosa, ela está ao alcance de todos os homens. O Deus da justiça, o Senhor das vinganças, deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.